Eu não te falei que era muito rápido? Pois é, garoto. 5 minutos para fazer a revisão da aula que agora há pouco eu estava abordando com vocês. Falei sobre a linha telegráfica, grande empreendimento realizado pelo Marechal Rondon, que chegou até a nossa região, a região norte. Mas para isso, dentro desse contexto, houve muito trabalho e Rondon teve que ter o controle também desses homens dentro da floresta. Vamos ver comigo? Revisão? Estava no quadro? Vamos lá. Aí nós temos a expedição de 1907, conforme eu abordei, falei, expliquei durante a nossa aula. A imagem em si, ela chama atenção. Os nativos ficam assim, apreensivos, ficam curiosos em querer saber esses homens. Observe que todos eles muito natural, tá? No seu habitat e tal. E aí tem um contato desse nativo. Claro que vários contatos foram amigáveis, até porque o Rondon, como eu falei, era poliglota. Rondon falava 5 idiomas, mas mais de 15 línguas étnicas. Então, aonde ele chegava, ele tinha um contato com o nativo. Já falava. Não é à toa que os bororos irão chamar o Rondon de Pagmedjera, ou significa grande líder branco. Tem o Medjera, que era o líder índio, e o Pagmedjera, que era o grande líder branco. Na expedição, especificamente de 1907, houve um levantamento do trecho que começa em Cuiabá e termina no Rio Juruena. É bom que fique bem claro. A primeira expedição de 1907, Cuiabá a Juruena. 1908, Juruena a Serra do Norte. 1909, Serra do Norte ao caudaloso Rio Madeira. Foram efetuados aí 1.782 km de total reconhecimento. Lembrando que durante a aula eu expliquei. Foram feitos levantamento da geologia, climatologia, águas termais, arqueologia, antropologia, geografia, história. Cara, o grupo do Rondon era muito grande. Eu tinha vários profissionais. Então, cada um acabava tendo um papel de fazer os seus registros. Tu acha que o cara vai para uma expedição dessa só para andar? Tá louco. Até porque era trabalhoso, era perigoso ter o contato com os nativos. Os Nambiquaras, por exemplo. Nos Nambiquara é a tribo indígena que mais irá reagir ao avanço da expedição do Rondon. Inclusive, os Nambiquaras irão flechar o Rondon. Só que a flecha irá pegar na bandoleira do Rondon. Tá? Então, todos que estavam ali eram muito bem preparados. Inclusive fisicamente. Como é que o Rondon vai levar um cara doente para a expedição? Tá louco? Isso não procede. A expedição de 1908, eles fizeram um levantamento do Rio Juruena até a Serra do Norte. Olha aqui. Até a Serra do Norte. Essa aí foi a que menos percorreu, né? Foram 1.603 km. Novamente, de vários reconhecimentos. De todas as áreas. Na imagem ao fundo, que você está percebendo, é uma das frentes de trabalho. Tinha 2, 3, 4 frentes de trabalho. Uma frente derrubava a mata, o outro furava o buraco, cortava a madeira, o outro vinha, quer dizer, o porte, né? Deixava o porte no ponto, o outro vinha, colocava o porte do buraco e o outro vinha estendendo os fios, interligando. E, claro, preparando também as estações. Fechou? Bom, a terceira e a última expedição da linha telegráfica é a de 1909, que vai da Serra do Norte até o famoso Rio Madeira, chamado de caudaloso Rio Madeira. E foi a expedição que mais deu rendimento.
2.232 km de total reconhecimento. Incrível variação pelas florestas intrínsecas da Amazônia. Rapaz, os caras eram faca na caveira. Não tinha medo. Tanto é por isso que Rondon ele vai ser visto como o último bandeirante. Tá certo? Por último, aí eu tenho a destruição da linha. Muitos consideravam que a linha telegráfica era um trabalho, uma despesa inútil que teria acontecido. Em 1931, por exemplo, o ministro da Aviação e Obras Públicas, chamado José Américo de Almeida, ele vai ser aconselhado por Aloysio Ferreira, que até então era administrador, o superintendente da ferrovia, ele foi aconselhado a não arrancar os fios que estavam ali distendidos. Deixasse para arrancar depois que fosse construída a BR-364. Tanto é que lá atrás, o Roquete Pinto, ele disse isso em 1915. Olha, daqui a alguns anos, essas terras por onde nós passamos, ela vai ser chamada de terra de Rondon. E não deu outra. Em 56, o que era território federal do Guaporé passou a ser território federal de Rondônia, em homenagem ao Rondon. Bom, agora eu vou deixar vocês com essa atividade aí, que vocês viram no quadro, e daqui a pouquinho eu estou de volta para fazermos aí a correção. Não saia daí. É jogo rápido. Tchau, tchau. Eu não te falei que era muito rápido, aluno? Então, olha só. Na primeira questão que nós temos aí, já no quadro, vamos acompanhar a explicação que foi dada, tudo sobre a aula sobre Rondon, a linha telegráfica, né? Bom, na questão de número 1, ela vem dizendo o seguinte. Em 1907, o oficial do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Mariano da Silva Rondon, foi encarregado de implantar a linha telegráfica, fazendo levantamento e determinação geográfica, estudo das riquezas minerais, constituição do solo, clima, florestas e rios, tendo como pontos extremos duas grandes regiões da Amazônia. Ok. Que pontos são esses? Que regiões são essas da Amazônia? A. Rondônia e Amazonas. B. Amazonas e Guaporé. C. Mato Grosso e Guaporé. D. Rondônia e Santo Antônio. Letra E. Mato Grosso e Amazonas. Vem para mim, me coloca na tela, por favor. Me coloca na tela. É interessante essa pergunta aqui, ó, que eu acabei de ler para vocês. É uma questão de concurso público. Aquele aluno que domina, que estuda, que tem leitura sobre história de Rondônia, com certeza vai saber responder. Mas um aluno de fora, mas um aluno que nem estuda, ou que não aprendeu, ele não vai saber responder. Olha só, em 1917, o oficial do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Mariano da Silva Rondon, foi encarregado de implantar a linha telegráfica, fazendo levantamento e determinação geográfica, estudo das riquezas minerais, constituição do solo, clima, florestas e rios. Ok. Tendo como pontos extremos duas grandes regiões da Amazônia. Tendo como pontos extremos duas grandes regiões da Amazônia. Vejam, A, Rondônia e Amazonas. B, Amazonas e Guaporé. C, Mato Grosso e Guaporé. D, Rondônia e Santo Antônio. E letra E, Mato Grosso e Amazonas. Todas essas questões, elas têm fundamento. Mas vão ter fundamento dependendo da pergunta. Se você
Guaporé tem fluminense? Tem. Amazônia e Guaporé? Tem. Vai depender muito. Procure focar, sabe aonde? Na pergunta. Ainda mais quando você assiste a aula, você sabe do contexto da aula, então vai saber responder. E aí, você vai por eliminação. Tá bom? Qual seria, então, a resposta aqui? Já sabe? Olha lá. Mato Grosso, obrigado, Amazonas. Por quê, professor? Por quê? Porque Mato Grosso já era formado, o Amazonas também. Só que eles vão pegar parte da terra do Mato Grosso e parte da terra do Amazonas no ano de 1943, será criado o Território Federal do Guaporé. Viu aí? Em 1956, em vez de ser Território Federal do Guaporé, agora vai ser Território Federal de Rondônia. Viu aí? Em 1981/82, não é mais território, agora é estado de Rondônia. Percebeu? Pois é, meu garoto. É isso daí. Próxima questão. A próxima questão, ela diz o seguinte. A expedição de 1907 levantou um trecho de aproximadamente 1.782 km de reconhecimento. Essa expedição foi de que ponto a que ponto? A expedição de 1907. Eu expliquei tanto aqui durante a minha aula. A. Cochipó e Cuiabá. B. De Cuiabá e Santo Antônio. Aquele santo ali é letra maiúscula, tá? C. Cáceres e Vilhena. D. De Cuiabá e o Rio Juruena. E letra E. De Cuiabá a Cacoal. Vamos lá. Eu expliquei isso aí. Tá fácil, não tá? A expedição de 1907 fez um levantamento de 1.782 km de reconhecimento de várias áreas, de várias ciências. Geologia, climatologia, águas termais, antropologia, história, geografia, enfim. Eram vários profissionais que estavam na expedição do Rondon. E aí se fala de Cochipó, lá de Cochipó-Mirim a Cuiabá, de Cuiabá a Santo Antônio de Rio Madeira, de Cáceres a Vilhena, de Cuiabá ao Rio Juruena, ou de Cuiabá a Cacoal. Bom, claro, isso foi muito discutido nessa aula. Resposta correta, sim, de Cuiabá ao Rio Juruena. Ó, lembrou? Então, partimos para a questão 3, que é nessa mesma sequência. A expedição de 1908 vai efetuar aí, 1.653 km de puro reconhecimento. Só que era uma área totalmente inóspita. Trecho que vai entre A. Santo Antônio e Cuiabá. B. Juruena e a Serra do Norte. C. Vilhena e Porto Velho. D. Porto Velho e Abunã. E a letra E. Abunã e Acre. E agora? E agora? E agora? Foi explicado diversas vezes durante a aula. Eu abordei todas essas informações. A de 1907, a de 1908 e a de 1909. Cada uma, a quantidade de reconhecimento e os locais. Começo e o fim. Começo e o fim. Tá bom? Resposta correta é a letra, pronto, Juruena. Vem para mim que eu vou fazer você refletir novamente. Olha o resumo. Quando o Rondon ele se prepara para sair do centro de Cuiabá, ali
da linha geodésica, que é chamado, ele sai de Cuiabá até o rio Juruena. Ele vai fazer 1.782 km. De 1908, ele sai do rio Juruena e vai até a Serra do Norte. Irá fazer 1.653 km. Em 1909, ele sai da Serra do Norte e chega até Santo Antônio do Rio Madeira. Ele irá fazer aí 2.332 km de reconhecimento. Tá? Então, eu coloquei para vocês a saída e a chegada, de onde para onde, e a quantidade de quilômetros. A que mais surtiu efeito foi a de 1909. Tudo bem? Próxima questão é uma questão aberta para vocês. Joga lá. Aí eu falo assim. Questão 4. Fale sobre a expedição de 1909. Aí é quando você vai dizer aquilo que eu expliquei para vocês durante a aula. Certinho? E eu expliquei o quê, professor? Eu expliquei isso daqui, ó. Sendo a mais famosa de todas as expedições. Com 2.202 km de reconhecimento e incrível variação pelas florestas intrínsecas da Amazônia. Saída da Serra do Norte até o caudaloso Rio Madeira. Vem para mim. Interessante notarmos o seguinte, que o Rondon, quando ele ia para essas expedições, eram anos, tá? Nesse caso específico, Rondon ele, então, recebe a missão de trazer a linha telegráfica de Mato Grosso até o norte, que é até o Santo Antônio. Depois Rondon vai receber isso, depois que chega aqui em Santo Antônio, ele ainda vai para o Acre. Isso termina lá em 1915, a expedição dele. E depois Rondon ele faz outras expedições. Por exemplo, em 1907 a 1919, ele estava ocupado com a expedição de Cuiabá até Santo Antônio. Fechou? Em 1913 a 1914, ele vai participar da expedição Rondon Roosevelt, para saber aonde nasce e aonde desemboca o rio Roosevelt. Que era o Rio das Dúvidas, e vai passar a se chamar de Rio Roosevelt. Depois, Rondon irá participar de outras expedições. Por exemplo, ao Monte Roraima, a expedição Rondon Tati. E depois, as expedições de fronteira, que é de 1927 a 1930. Rondon, ele deixa de trabalhar para o Exército, para o povo brasileiro, em 1930. E eu aconselho que, se você quiser saber mais um pouco sobre a história do Rondon, leia a obra do historiador Loures Barroso. Pronto, fiz o comercial. Não é isso? Rondon, uma vida dedicada ao Brasil. E aí, claro que você só vai encontrar essa obra hoje na internet, no amazon.com.br. É só colocar lá no amazon.com.br, clicou Rondon, vai aparecer a minha obra, é só você baixar e ter uma boa leitura. Eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.